Salve, salve, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso, mais um vídeo espetacular para você conferir aqui no canal Português Fácil e arrebentar na sua prova, e hoje especificamente para você arrebentar na leitura, na interpretação e sim, na redação. Então, seja bem-vindo a mais uma aula. Ai, que delícia. Mais uma aula maravilhosa para você. Mais uma aula maravilhosa. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Por quê? Porque, cara, se inscreve no canal, primeiro que ajuda o canal a crescer, isso é importante, tá? Isso ajuda a mostrar para o YouTube, pô, esse canal é da hora, vamos empurrar esse canal, Brasil. E também porque, cara, pô, é um agradinho aí, professor, né? Dando um conteúdo de qualidade pra você, faz esse agrado aqui, aquece meu coração, aquece meu coração. E ó, quer saber dia de vídeo? Toda segunda, quarta e sábado. Segunda e quarta, sempre às 19 horas e sabadão, meio-dia, a gente sempre vai ter um encontro marcado aqui. Quer saber um pouquinho mais? Quer receber mais dicas e informações diferentes por meio de posts? Corre lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello, e seja sempre muito bem-vindo. Bora lá então, na tela para você, vamos começar a falar sobre o quê? Vamos começar a falar então sobre essa leitura de imagens. Galera, o que isso vai mudar a sua vida? Por que isso vai influenciar? Por que é muito importante você entender essa situação? Porque isso aqui certamente poderia ser um texto motivador. Sim, isso aqui poderia ser um texto motivador, tá? Como assim, professor? Texto motivador são aqueles textos, ou é aquele texto que acaba aparecendo na prova de redação, tá? Que está lá para motivar a sua escrita, tá? Também nós temos os textos de apoio, né? Os textos de apoio também, tem gente que acaba diferenciando texto motivador e texto de apoio, mas tá, vamos levar aqui como sinônimo por enquanto essa aula. Então o texto de apoio vai estar lá justamente para você coletar alguns dados, para você pegar algumas ideias de lá. Bom, então vamos lá. Suponhamos que você pegou o texto motivador. Então isso aqui está lá para quê? Para motivar a sua escrita, para ajudar você a entender o tema, para ajudar você a sacar qual é o foco daquele tema. Porque às vezes tem uma frase temática muito longa, o aluno fica pensando assim, nossa, mas qual é o tema, será? Será que esse é o tema? Então como que você faz para entender melhor? Galera, para entender bem isso aqui, você tem que sacar que nós estamos falando de uma leitura de imagens, tá? Então eu tenho uma imagem, e a parte da imagem da língua portuguesa que eu conceituo, como que eu trabalho com imagem? Eu quero dizer que nós estamos trabalhando com a linguagem não verbal. Então esse é o conceito. Então, linguagem não verbal é quando eu trabalho com imagens apenas. Ah, professor, mas aqui eu estou vendo parte escrita. Como que chama essa parte escrita? Galera, essa parte escrita é chamada de linguagem verbal. Ah, professor, mas não era só de aula só sobre imagem? Galera, mas presta atenção. Às vezes nós temos que interpretar esses textos que tem essa mistura, né? Só que aqui, por que eu coloquei essa imagem especificamente nesta aula de interpretação de imagens? Porque se você prestar atenção apenas no que está escrito, não vai fazer muito sentido para sua cabeça. Pode ser que você não perceba, pode ser que você não consiga entender qual é o foco da redação. Então, ó, vamos lá. O que está te chamando a atenção aí? Ah, professor, estou vendo uma árvore. Tá, olha lá. Quer continuar a respirar? Falou de respiração. Comece a preservar. Preservar o quê? As árvores. Então, olha como foi importante você olhar a imagem. Por quê? Eu tenho duas árvores aqui, formando o quê? Formando um pulmão. Ah, professor, olha como está fazendo sentido. A árvore contribui, aqui ó, para a nossa respiração, não é? A árvore contribui para a nossa respiração. Opa, as árvores estão formando o quê? Um pulmão. Pô, se eu estou com um problema no pulmão, ferrou, não consigo respirar direito, tá? E aí eu tenho algumas frases de efeito. Quer continuar a respirar, comece a preservar. Então, essa imagem, por enquanto, já mostra para mim o quê? O quanto é importante que haja a preservação. Então, se fosse uma redação, eu poderia transformar aquilo que eu vi nessa imagem, eu poderia transformar num argumento. Primeiramente, é importante destacar que um dos benefícios da ação de preservar a natureza é o fato de contribuir diretamente para a nossa respiração ou para a nossa saúde. Pronto, já coloquei isso como um argumento. Agora, olha embaixo. Embaixo eu tenho uma denúncia. Eu tenho a bandeira do Brasil,
E tem lá, ó, estão tirando o verde de nossa terra. Estão tirando o verde de nossa terra. O que está acontecendo? Esse o verde, que estava representado na bandeira, aqui tudo era para estar verde nesse espaço, né? Ele está falando do quê? Ele está falando da nossa mata. Só que o texto motivador fez isso como? Fez isso por meio até de uma linguagem figurada, né? Então ele pegou a ilustração e a bandeira do Brasil, apesar de eu coloquei em preto e branco esse texto porque os textos motivadores das provas normalmente vêm em preto e branco. Então, ó, nós temos o conhecimento de mundo que aquele pedaço verde que está faltando ali, aquele pedaço verde, tá? É da bandeira. Então a bandeira, na verdade, é dessa cor ali, né? Nós temos esse conhecimento, nós temos essa noção de que esse pedaço da bandeira é verde. Só que aí nós alinhamos, nós juntamos o nosso raciocínio. Pô, tiraram um pedaço verde da bandeira. Aqui ele está falando de árvore. Ele está falando de que a gente precisa respirar. Ah, então está querendo dizer o quê? Que as pessoas estão cortando as árvores. E aí, a partir dessa análise, nós encontramos qual é o problema da redação. Então, se eu tivesse essa imagem no texto motivador e eu perguntasse para você, qual é o problema da redação? Qual é o foco central? Você responderia o quê? Você responderia que, professor, o foco é falar do desmatamento. Sacou? Então, o foco aqui seria falar do desmatamento. Como que você percebeu que está falando de desmatamento? Porque ele está dizendo, estão tirando o verde da nossa terra. Tá? Ele fala, comece a preservar. Então, qual é o problema? Desmatamento, eu tenho um problema que é o quê? A falta de conscientização das pessoas. Olha, então já tem outro problema. Desmatamento. O desmatamento é acarretado por o quê? Pela falta de conscientização das pessoas. Como que eu sei que as pessoas não estão conscientizadas? Porque a frase diz, comece a preservar. Beleza? E a parte de cima me deu ideia do quê? Me deu ideia de um argumento. Então, olha só como uma imagem já conseguiu tirar muita coisa para eu colocar na redação. Conseguiu fazer com que eu enxergasse o tema da redação, o problema central da redação, conseguiu fazer com que eu enxergasse o argumento da redação e agora tem mais uma coisa. Na proposta de intervenção, o quarto parágrafo da minha redação, eu posso colocar o quê? Então, toda a redação do Enem ou toda a redação do Enseja, no quarto parágrafo, eu preciso sugerir alguma coisa. Eu preciso sugerir algo para amenizar esse problema. Professor, o que eu posso fazer? Galera, se aqui está dizendo comece a preservar, significa que uma das formas de evitar esse problema é trabalhando a conscientização das pessoas. Mas, ó, vamos abrir aqui agora para eu falar com vocês bem seriamente. Será que eu posso colocar, por exemplo, que a proposta de intervenção deve ser a conscientização? Cara, o Enem, por exemplo, ele vai e vem. Tem ano que o Enem fala assim, ó, não pode usar a conscientização, hein? Não pode usar. Tem ano que o Enem fala, ó, liberou geral, pode usar conscientizar agora. Então, o que eu falo para os alunos? Use o conscientizar como finalidade. Então, por exemplo, é preciso que o governo invista em propagandas, em marketing, Paraná, a fim de conscientizar. Ou é importante que o governo seja mais firme ou endureça ou enrijeça as fiscalizações. Ou então, portanto, a fim de evitar esse problema, é importante que o governo melhore as fiscalizações em relação a atos de desmatamento. Tá? Então é isso. A fim ou para conscientizar a população, ou para que a população preserve mais. É isso. Então não coloque o conscientizar como a ação, mas sim pode ser com uma finalidade. Beleza? Mas vamos lá. Então quando você olha que comece a preservar, você poderia então trabalhar com campanha de marketing. Né? Então, o governo deve fazer propagandas, campanhas de marketing para quê? Para conscientizar a população, para que a população comece a preservar mais. É isso. Então, olha só, aquela imagem que a gente estava vendo até agora na tela, ela nos ajuda também até a ter algumas sacadas de propostas de intervenção. Maravilha? Show de bola? Então, a partir de agora, qual é a dica? Comece a ler as imagens na sua prova de redação e comece a fazer o que eu fiz. Comece a rabiscar cada partezinha dessa, para que você consiga tirar o máximo possível de ideias. Fechou?
Deixe seu comentário se você curtiu esse vídeo, se fez sentido para você. Boa redação, bora treinar sempre. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!